Nós temos aqui três tipos de rolamentos. Nós temos o rolamento 6007, o 6207, 6307. Qual que é a diferença entre esses três rolamentos? Nós vimos que ele tem algo igual, os três terminam com 0,7, tá? Então, 0,7 nós sabemos que o diâmetro interno dele vai ser 0,7 vezes 5, 35 milímetros. Mas qual que é a diferença que tem entre esses rolamentos? Eu vou colocar aqui, então, a tabela com alguns dados desses rolamentos, tá? Então, primeiro temos aqui o rolamento 6007. Qual que é o diâmetro interno? Aí nós podemos usar a regra do multiplicar por 5, os dois últimos, porque é acima de 20 milímetros e abaixo de 480. Então, 37 vezes 5, 35, todos os três rolamentos têm uma característica semelhante, igual, né, de terem o mesmo diâmetro interno. E o diâmetro externo? O diâmetro externo vai variar, tá? Aqui, ó, o segundo número aqui já vai me indicar sobre diâmetro externo e largura. Quando eu tenho 4 números, geralmente é porque o número de largura foi omitido, tá bom? Então, 0, 2, 3. Quanto maior esse número, maior vai ser diâmetro externo, maior vai ser largura também. Então, aqui nós temos que o 6007 ele possui um diâmetro externo de 62 milímetros. D maiúsculo significa diâmetro externo, D minúsculo, diâmetro interno. O 6207 ele já vai para 72 e o 63 já foi para 80 milímetros de diâmetro externo. E a largura também sofreu alteração. Era 14 no primeiro, né? O 62 já foi para 17 e o 63 para 21. Então, nós vimos que, apesar de ter diâmetros internos iguais, o rolamento pode ter o quê? Diâmetros externos e larguras diferentes. Então, é importante nós entendermos isso. Ah, eu vi aqui o rolamento interno é o mesmo, vai montar no eixo, tá? E o resto? E como que é a largura, o espaçamento? Como que é o diâmetro externo? O mancal vai conseguir fechar? É para aquele mancal? Então, nós temos que entender isso também. Aí aqui nós temos uns detalhes, que é a capacidade de carga. Lógico, obviamente, que quanto maior a dimensão do diâmetro externo e a largura, maior vai ser a capacidade de carga que o rolamento vai suportar. Não é verdade? Então, aqui nós temos capacidade de carga em quilograma-força. Temos aqui cargas radiais e axiais. O 6007, ele nos dá aqui em quilograma-força 1.630 radial, 1.050 axial. O 6207 já vai para 2.620. O 6307 já vai para 3.400. Então, nós vimos que, apesar do diâmetro interno ser igual, a capacidade de carga é diferente. Esse aqui, por exemplo, ele já dá praticamente mais que o dobro, né? Dá mais que o dobro de capacidade de carga. Então, olha que interessante. Porém, pessoal, essa analogia eu gosto muito de fazer quando a gente fala de carga e rotação. O UFC, se você for assistir o boxe, né? Se for assistir uma luta de um peso pesado, karatê, você vai ver que às vezes tem aquela luta mais travada, né? Pessoal mais pesado, a carga bruta, né? Um soco onde pega no nasce cabelo mais, mas é mais lento. Então, capacidade de carga alta, mas uma luta mais lenta. Quando você tem lá o peso palha, né? A turma bate, nada acontece, mas tá ali, não tem tanta carga, mas em compensação tem muita velocidade. Aqui não vai ser tão diferente. Aqui nós vamos ver o quê? Que quanto maior a carga o rolamento suporta, menor vai ser o limite de rotação dele, em RPM. O que é RPM? Rotações por minuto. Quantos giros o rolamento vai dar em torno do seu próprio eixo em 1 minuto, em 60 segundos, né? Rotações por minuto, RPM. Então, quanto maior for essa capacidade de carga que ele suportar, menor vai ser esse limite de rotação. Aí, aqui, ó, nós vimos que tem, apesar do rolamento ter mesmo diâmetro interno, ele tem diferenças em parte externa, de diâmetro e largura, consequentemente, diferenças de limite de rotação e de carga. Aqui, olha que interessante, pessoal, nós já temos rolamentos com o mesmo diâmetro do furo, simbologia do furo, tá? Perdão. Se a simbologia do furo todos é 10, logo todos vão ter diâmetro interno de 50. Porém, se eles têm o mesmo diâmetro interno, alguns têm o mesmo interno e o mesmo externo e a mesma largura. Não é o mesmo rolamento? Tem mesmo diâmetro interno, mesmo diâmetro externo e mesma largura, esses três de cima. Não é o mesmo rolamento. As séries dimensionais são diferentes, pessoal. Então, o que quer dizer isso aqui? Eu posso ter rolamento que tem o mesmo diâmetro interno, mesmo externo, mesma largura, mas um é série 22, vai ser um rolamento autocompensador de rolos. Eu tenho um série 62, vai ser um rígido de esferas. Eu tenho série... Ou seja, a aplicação vai ser diferente.
tá bom? Da mesma forma que embaixo aqui, nós temos rolamentos ainda com diâmetro interno de 50 milímetros, porém aumentou o externo, né? Aqui agora todos com 110, alguns com mesma largura, 27, porém também séries dimensionais diferentes. E aqui também eu tenho o mesmo diâmetro interno, mesmo diâmetro externo, mesma largura e novamente com série dimensional diferente. Ou seja, nós não podemos, né, o que esses dois slides estão aqui para mostrar? Que nós não podemos nos basear somente no dimensional do rolamento, nós temos que também entender qual é a configuração interna, a qual série dimensional esse rolamento pertence, para nós entendermos qual é o tipo de aplicação que nós podemos colocar esse rolamento. Show? Note que somente os tipos de rolamentos são diferentes, sendo que todo dimensional, largura, diâmetro externo e interno, são iguais, como eu disse aí. E aí vai variar o tipo de aplicação que você pode colocar esses mancais, esses rolamentos. Observações, algumas observações importantes. Existem algumas séries, alguns tipos de rolamento que possuem as suas particularidades. Um deles é os rolamentos da série Y, né? Eles diferem de alguma maneira das descritas no sistema de designação e são abordados na seção do produto em questão. Então, se você quer um rolamento Y, você vai ter que ir lá no catálogo do fabricante para você pegar as informações dimensional. São rolamentos que geralmente eles têm um diâmetro externo abaulado que consegue conferir a eles uma certa tolerância a desalinhamentos. Temos também os rolamentos de agulha, né? As designações para os rolamentos de rolos de agulhas não seguem completamente o sistema base de designação, são abordados também na seção do produto em questão. Rolamentos de rolos cônicos, as designações para os rolamentos cônicos, métricos seguem o sistema básico de designação ou o sistema estabelecido pela ISO em 1977, coberto também pela ISO 355. Os rolamentos de rolos cônicos em polegadas são identificados de acordo com o padrão ANSI, tá bom? Então, o sistema de designação para rolamentos cônicos é explicado também na seção do produto. Então, rolamentos cônicos você pode ter ele tanto no sistema métrico quanto polegadas, aí você vai ter que verificar no catálogo. Rolamentos personalizados, como nós falamos, né, que são desenvolvidos para requisitos específicos, e aí você não tem uma série específica, às vezes você tem somente o desenho, não tem todas as informações que vai do fabricante.